Olá! Bora desvendar hoje duas das forças que mais estão transformando a tecnologia: inteligência artificial e Web3. De um lado, a gente tem uma inteligência que aprende com absolutamente tudo que a gente faz online. Do outro, uma nova internet que promete devolver o controle pra gente. Parece um conflito, né? Mas a gente vai ver que, na verdade, essa é a combinação mais poderosa para o nosso futuro digital. Essa frase aqui na tela resume perfeitamente o nosso papo. Pensa só, de um lado, o cérebro digital, a IA. Do outro, a ideia de propriedade, a Web3. Uma aprende sobre tudo, a outra garante o que é nosso. E é bem aí, nesse encontro, que o futuro da internet está sendo construído. Ok, então vamos começar pelo cérebro. Para a gente entender de verdade a IA, a gente precisa falar do motor que faz ela funcionar. E olha, não é mágica. É um método, um jeito de aprender que mudou completamente o jogo. Exato, é o famoso aprendizado de máquina ou machine learning. Pensem na diferença. Na programação normal, um programador precisa escrever cada regra passo a passo. Aqui é o total oposto. O sistema aprende sozinho. Ele é alimentado com uma quantidade assim gigantesca de dados e a partir daí ele mesmo começa a identificar os padrões para fazer tarefas bem complexas. E essa analogia é perfeita. Ninguém senta e programa uma criança com regras do tipo se tem orelhas pontudas, e bigodes, e pelos, então é um gato. Não, ela simplesmente aprende vendo exemplos. A IA faz a mesmíssima coisa, só que analisando milhares, milhões de fotos para aprender a reconhecer um gato novo, mesmo um que ela nunca tenha visto antes. Isso não é coisa de ficção científica. Já está em todo canto no nosso dia a dia. Quando a Netflix sugere o próximo filme, é o Machine Learning em ação, que é aprender os gostos de cada um. Quando o GPS recalcula a rota do nada por causa do trânsito, é a IA prevendo o melhor caminho com base em dados que chegam em tempo real. Já virou parte da nossa rotina, muitas vezes sem a gente nem se dar conta. Beleza, agora vamos num nível mais fundo. Se o Machine Learning é o cérebro, tem uma parte desse cérebro que é ainda mais impressionante, inspirada diretamente na nossa própria biologia. É o tal do Deep Learning, ou aprendizado profundo. É aqui que entram as redes neurais artificiais, que basicamente tentam imitar o jeito que os nossos neurônios se conectam. A palavra-chave aqui é profundo, que significa que tem muitas camadas de neurônios processando a informação, uma depois da outra. Agora, o que é fascinante de ver aqui é como a informação é quebrada em etapas. Uma rede neural não vê um rosto de uma vez só. A primeira camada só consegue ver coisas bem simples, tipo linhas e cantos. A camada seguinte já junta essas linhas para formar padrões. A terceira já consegue identificar um olho, um nariz. E só lá no final, a última camada junta tudo e diz: opa, isso é um rosto. É um processo que vai do simples para o complexo, sabe? Essa metáfora do time é excelente. Cada camada ou cada jogador é especialista numa parte pequena da tarefa. Nenhum jogador sozinho entende o jogo inteiro, mas, passando a informação para frente de forma organizada, o time consegue um resultado incrível, como reconhecer uma imagem ou até traduzir um idioma inteiro. Mas por que tudo isso explodiu justamente agora? Bom, são dois motivos principais. Primeiro, o combustível, dados. A internet gerou uma quantidade de dados que a gente nem consegue imaginar, e isso serve para treinar esses modelos. E segundo, o motor, o poder de processamento. As placas de vídeo, as GPUs, que antes eram só para games, se mostraram perfeitas para fazer os cálculos das redes neurais, acelerando tudo de um jeito absurdo. Ok, então a gente já entendeu que a IA aprende com dados e tem um motor super potente. Mas de onde vem todo esse combustível? É aqui que a história começa a ficar bem mais interessante e um pouco mais complexa. A resposta é a gente. A IA aprende com a gente. Ela observa o nosso comportamento digital, cada clique, cada curtir, cada busca que a gente faz no Google, tudo isso vira dado para treinar a máquina. A IA, no fundo, virou um espelho que reflete nossos interesses, nossos desejos e, principalmente, a nossa atenção. E aqui está o ponto central da internet que a gente conhece, a Web 2.0. Usamos redes sociais, buscadores e e-mails que parecem ser de graça. Só que o pagamento acontece, só que com uma moeda invisível, nossos dados. As grandes empresas coletam esses dados para treinar suas IAs e, claro, vender publicidade direcionada. É aquela história, né? Se o serviço é grátis, o produto somos nós. E esse é o grande dilema da nossa era. O espelho que reflete a nossa vida digital não pertence a nós. Ele é controlado por pouquíssimas e gigantescas empresas. E se o controle está centralizado, o poder também está. É isso que nos leva para a próxima grande virada de chave da internet. Diante desse cenário de dados centralizados, está surgindo um movimento novo, uma tentativa de redesenhar a arquitetura da internet com um princípio fundamental no centro de tudo:
a propriedade. Então, bem-vindos ao Web3. A ideia aqui é revolucionária. Primeiro, a descentralização. Em vez de os dados ficarem nos servidores de uma única empresa, eles são distribuídos por uma rede. Segundo, a propriedade. Isso quer dizer que o controle dos seus dados e do seu conteúdo volta para suas mãos. E terceiro, a privacidade. É possível decidir quem pode ver o quê. É uma mudança de paradigma total. Esse quadro aqui deixa a diferença bem clara. Na Web 2, as corporações controlam tudo. Na Web 3, o controle volta para o indivíduo. O armazenamento sai de um lugar central e vai para uma rede distribuída. E a monetização, que antes era só das empresas, agora pode ser também da própria pessoa, que pode, por exemplo, escolher compartilhar seus dados em troca de algum benefício. Certo, agora é a hora de juntar os dois mundos. Temos de um lado uma IA faminta por dados e do outro uma Web3 que devolve o controle desses dados. Então, como é que eles podem trabalhar juntos? E aqui está a grande sacada. Não é uma briga. A Web3 não veio para acabar com a IA. Muito pelo contrário. Ela veio para dar uma base mais justa, mais equilibrada para ela funcionar. A Web3 dá as regras do jogo, para que a IA possa operar de um jeito mais transparente. Olhem que interessante essa divisão de tarefas. A IA é a força que cria valor. Ela personaliza nossa experiência, automatiza processos, produz conteúdo novo. Já a Web3 é a força que distribui esse valor de volta. Ela usa tecnologias como blockchain para registrar quem é o dono de quê, para distribuir recompensas e para garantir a propriedade. Uma cria, a outra legitima o que foi criado. E como isso funciona na prática? Vamos lá. Uma IA pode gerar uma obra de arte digital incrível. Aí a Web3, através de um NFT, garante que o criador tenha um certificado digital que prova a autoria e a propriedade. Outro exemplo, uma IA pode personalizar conteúdo para a gente, mas em vez de usar cookies que rastreiam tudo, ela pode analisar a atividade pública e anônima de uma carteira digital, ou seja, é personalização com privacidade. Portanto, a grande mudança de mentalidade é essa aqui. A Web3 não significa que ninguém nunca mais vai ter acesso a dados. Significa que a decisão de compartilhar e em que termos isso vai acontecer passa a ser de quem gera esses dados. A gente sai de um modelo de exploração para um modelo de negociação consciente. E essa frase finaliza o raciocínio. Se a IA é o motor da criatividade e da inteligência na nova internet, a Web3 é o chassi, é a estrutura que garante que o poder que esse motor gera seja distribuído de forma justa, começando pelo próprio dono das ideias e dos dados. E a gente termina com essa reflexão no ar. Será que estamos caminhando para um futuro onde a capacidade de criar em escala pertence às máquinas, enquanto o nosso papel passa a ser o de curador, proprietário e gestor do valor que é criado? É uma pergunta que redefine completamente a nossa relação com a tecnologia. E essa discussão? Bom, ela está apenas começando. Até a próxima.